BD Law, o podcast sobre desenvolvimento de negócios no mercado jurídico. Este podcast conta com o apoio da CRWA, uma agência digital especialista em web design, e-commerce, websites e marketing digital. CRWA, há 14 anos entregando performance e resultados de comunicação. TKRA Contabilidade, a contabilidade certa para o crescimento da sua empresa. Já ouviu falar em Legal Design? Não? Procura por Bits Legal Design, criando documentos que qualquer pessoa entende. Uma fintech é uma empresa que usa tecnologia para oferecer serviços financeiros de forma mais eficiente, acessível e inovadora do que os modelos tradicionais. O termo vem da junção de financial e technology e abrange soluções como bancos digitais, plataformas de investimento, meios de pagamento, crédito online, seguros e gestão financeira. Essas empresas costumam ter foco na experiência do usuário, processos automatizados e custos mais baixos, o que tem transformado o modo como as pessoas e empresas lidam com o dinheiro. Este é o tema do nosso episódio de hoje no BD Law, o podcast sobre desenvolvimento de negócios no mercado jurídico. Sejam muito bem-vindas e bem-vindos. Eu sou seu host, Gabriel Bidini, especialista em desenvolvimento de negócios no mercado jurídico. Estamos aqui com Marcos Fonseca, sócio da área de bancário e financeiro do Emarest, mestre em Direito dos Negócios pela Fundação Getúlio Vargas, pós-graduado em Direito Empresarial pela mesma instituição e bacharel em Direito pela Pontifícia Universidade Católica, PUC do Paraná. Marcos, seja muito bem-vindo e obrigado por aceitar o nosso convite. Obrigado, Gabriel. Um prazer estar aqui com vocês hoje. Obrigado, Marcos. E, Marcos, eu queria que, antes da gente entrar no tema, você contasse um pouco da sua trajetória, como que você foi parar no direito, e ainda mais no direito bancário. Não, legal, Gabriel. Bom, eu já estou com 15 anos, praticamente, aí de atuação. Né? Eu me formei no Paraná, mais precisamente ali no norte, em Londrina, na PUC Paraná. Logo depois eu já vim para São Paulo, até para começar uma pós-graduação, e se desse certo, se não desse, né, eu pegava um emprego aqui na cidade. E eis que me apareceu a oportunidade de trabalhar com o mercado de capitais e direito bancário. São duas áreas que se complementam bastante, então é bastante comum a gente ter advogados trabalhando nessas duas frentes. É engraçado, né? Geralmente, se a gente está fora de São Paulo, a gente que se forma em direito nem imagina que existe um mundo de mercado de capitais e bancário. Isso costuma ser focado muito mais no eixo Rio-São Paulo e talvez em Minas um pouco. E então foi uma área que acabou me atraindo, né? Desde que eu vim para São Paulo, e desde então eu tô nessa frente. E com o passar do tempo, nos últimos, principalmente ali a partir de 2013, e eu vou falar um pouquinho por que aqui, eu comecei a me envolver mais com esse mundo de fintechs. Meios de pagamento, né, ou uso de tecnologia no mercado financeiro de forma geral. E desde então eu venho desenvolvendo uma prática que alinha um pouco o direito bancário tradicional com essa frente de inovação financeira que a gente chama aqui, que é o desenvolvimento de novos produtos ali no mercado financeiro. Muito legal. E, Marcos, eu queria saber, por que você escolheu o direito? Era algo da família? O que foi? Gabriel, não era nada da família. Para falar a verdade, pouquíssimos advogados tem na minha família. É muito mais um fato de que eu tinha uma afinidade maior com humanas. E é um pouco aquela história, né? Quando a gente ainda não sabe muito bem, ou a gente vai para DM ou vai fazer direito. É isso mesmo. Acabou sendo uma escolha muito feliz para mim. Hoje eu gosto muito. E desde então, muitas pessoas acabam não seguindo, vão para concurso público, mas a advocacia para mim veio muito bem. Muito legal. E você estava falando ali, então, que você começou ali a atuar mais agora, né, desde 2013 aí com fintechs. Por quê? Como que foi isso? Porque a gente, né, referência no mundial, né, hoje o Brasil ainda, né, nos meios de pagamento. Eu estou viajando aqui. Não, é verdade, Gabriel, é verdade. Hoje a gente tem, o Brasil historicamente, até antes da gente falar de fintechs, o Brasil sempre foi um exportador de inovação financeira. Até pelo nosso território, que é muito amplo frente a outros países, a gente tinha bancos precisando desenvolver produtos para ganhar capilaridade em outros territórios em que eles não tinham tanto acesso, né? Estão desafios que vão de inflação, como, né, a gente teve cenários macroeconômicos bem desafiadores aqui que fizeram com que os bancos tivessem que se reinventar a todo momento. Então, historicamente, a gente sempre foi muito forte, né, no termo de regulatório bancário.
E aí, com o uso da tecnologia, a gente vê, principalmente, por que eu falo 2013? 2013 foi quando foi instituída aqui a Lei 12.865, que veio a regular as instituições de pagamento no Brasil. Então, a partir desse momento, e obviamente aqui a gente já está falando de um desenvolvimento mais robusto em tecnologia no mundo todo, a gente tem um alinhamento muito forte do lado tecnológico e regulatório para fomentar o que a gente chama aqui de, né, não sei se a gente pode chamar de direito de meios de pagamento, que vem, de fato, criar um nicho muito específico para advogado atuar. De novo, né, eu atuo no que a gente chama de direito bancário macro, isso continua sendo direito bancário, só que você começa a ter um foco muito mais específico, porque ele foge um pouco do modelo de negócio dos bancos tradicionais, né, são regras diferentes, a própria instituição de pagamento não se confunde com instituição financeira, então, você exige um arcabouço regulatório separado para analisar esses dois tipos de entidades, mas dentro até mesmo do mundo financeiro, né? Você vê os bancos digitais, ofertas de crédito, no âmbito até da CVM, quando a gente fala de mercado de capitais, você vê estruturas de captação de recursos hoje muito mais tecnológico, como o exemplo do crowdfunding. Então, tem uma nova dinâmica de mercado aqui que vem conversar junto com o mercado financeiro, tá? Não chega a causar uma ruptura, pelo contrário, acho que o mercado financeiro também é tecnológico, os grandes bancos hoje são tecnológicos, mas foi uma dinâmica que mudou bastante. E exige de nós advogados que atuamos nessas áreas, um foco maior, digamos assim, de estudo, né, porque são atualizações que vêm acontecendo periodicamente, quase que diariamente. O Banco Central ele é bem prolixo na publicação de resoluções e normas para regular esse mercado, então exige um foco maior de atuação nossa ali, se a gente quiser, de fato, navegar por esse mercado de fintechs. Muito legal, Marcos. Marcos, queria saber quais são os principais desafios jurídicos enfrentados para quem deseja criar uma fintech no Brasil. A primeira observação que a gente tem que fazer aqui é que não necessariamente uma fintech ela é uma entidade regulada. Tá? Eu acho que a regulação ela é o maior desafio, sem dúvida, até pelo Brasil ser esse exportador de tecnologia, não só tecnologia de fato, mas como tecnologia regulatória, a gente tem um arcabouço muito robusto. Tá? Tanto que um exemplo quando a gente teve a crise de 2008, que afetou demais as instituições americanas, no Brasil não foi tão afetado porque os bancos e as entidades reguladas em geral já tinham que cumprir com requisitos bastante rigorosos, que fizeram navegar muito bem. Então, o maior desafio certamente é a regulação. Como eu falei, nem toda fintech é regulada, mas ainda que ela não seja regulada, ela precisa de uma estrutura que funcione para que ela consiga se adequar seus produtos a não ter que necessariamente atuar dentro do arcabouço regulatório ali do Banco Central. Então, o desafio é estruturar um produto, e esse produto, uma vez que esteja dentro ou fora da regulamentação, em que medida ele continua em compliance com a regra para garantir que, né, ou a fintech precise ou não de autorização, e uma vez que ela precise, que a gente siga os trâmites necessários para obter essa autorização ali no Banco Central e que ela possa continuar operando dentro desses parâmetros regulatórios que, como eu te falei, são bem complexos. Entendi. Marcos, eu queria saber, toda essa estruturação, como que um advogado pode ajudar aí a uma fintech desde o começo, para que ela não apanhe muito aí fazer todos esses trâmites. Não, legal, Gabriel. Eu acho que a primeira mensagem que eu passo é que, por mais que a gente seja um advogado focado em regulatório, né, a gente está ali no dia a dia da regulação bancária, entendendo ali o que o Banco Central propõe para as instituições seguirem em termos de regulamentação. Eu acho que o mais importante, obviamente, é ter uma visão multidisciplinar. É óbvio, né, isso acaba se aplicando para todas as áreas do direito, né, sempre se fala muito dessa multidisciplinariedade, mas aqui, quando a gente está falando de montar uma fintech desde o começo, a gente não pode pensar só no regulatório. A gente tem um societário, a gente tem que montar uma estrutura, uma governança corporativa que o banco exige, então tem que ter um time de societário avaliando. A gente tem relações de consumo para lidar aqui, né? Então, a fintech, os bancos sempre foram, né, agentes muito presentes na relação de consumo, e né, são demandas de direito do consumidor que acabam exigindo muito dos bancos, e com a fintech isso vem
principalmente mudar um pouco essa dinâmica. A gente fala um pouquinho disso mais para frente, né, por conta aí da tecnologia. Outro ponto, né, a gente fala muito em privacidade, então tem que tomar muito cuidado com o controle de dados, né, como que vai ser feito o tratamento dos dados que são coletados, questões tributárias, então qual que é a melhor estrutura tributária para a gente colocar uma fintech de pé, porque no fim do dia, Gabriel, uma fintech é um negócio como outro qualquer, né, então a gente precisa eu acho que até como escritório full service aqui, a gente tem um foco muito grande em fazer uma atuação de vender esse one-stop shop para o cliente, né, e falar, ó, você vem aqui, a gente monta de pé todas as estruturas, do começo até a hora que você vai chegar e precisar de uma autorização ali do Banco Central para operar, e a gente conduz todo esse processo, faz tudo junto com eles ali. Bacana. E, Marcos, eu queria saber também, você falou da conformidade, então se a gente pensar no aspecto da fintech, o que é importante para elas observarem, principalmente diante dessas mudanças regulatórias em aspectos de conformidade mesmo, compliance? Bom, como eu te falei, né, acho que o primeiro passo é a gente definir se aquele produto que ele está desenvolvendo, ele entra dentro do arcabouço regulatório, seja do Banco Central ou da CVM, ou se a gente consegue montar uma estrutura em que ele não vá necessariamente pedir uma autorização do Banco Central para operar, mas ainda assim, né, tomando todos os cuidados necessários para que ele opere e se eventualmente atingir algum trigger que vai exigir essa licença, que a gente esteja pronto para pedir uma autorização do Banco Central para operar. Hoje existem muitos modelos, né, Gabriel? Vou dar um exemplo aqui. Algo que se fala muito nesses últimos anos é uma estrutura que a gente chama de Banking as a Service. O que é Banking as a Service? Banking as a Service é você ter uma entidade regulada prestando um serviço financeiro para uma tomadora desse serviço, que alguém, nessa tomadora, é alguém que também quer oferecer um serviço financeiro para os seus clientes finais. Então, é quase que uma entidade não regulada estivesse oferecendo serviços financeiros por meio de uma outra entidade regulada numa estrutura que pode ser até um white label, por exemplo. Então, assim, a gente consegue montar essas estruturas estando nossos clientes dentro da regulação como uma entidade regulada ou não. Eu acho que esse é um dos principais aspectos para a gente observar. E uma vez que, obviamente, a gente entra no campo regulatório, e aí eu acho que é onde está o verdadeiro desafio, né? Porque o compliance regulatório hoje é muito grande. Então a gente está falando de capital mínimo, capital prudencial, o que é isso? Conforme o risco, os ativos de risco da instituição vão aumentando, ela tem que aumentar o patrimônio dela para ter certeza que ela tem um baixo risco sistêmico de quebra, né, e de liquidez ali que permita que ela consiga operar até em cenários de estresse, por exemplo. Tá? E aí a gente entra em várias outras frentes, né? Você tem políticas internas, você tem políticas de prevenção à lavagem de dinheiro, política de prevenção a fraudes, como que isso vai ser reportado, como que a gente vai criar sistemas internos ali dentro dessa fintech para ter certeza que ela esteja observando todas as normas do Banco Central. Então, até mesmo se você não olha para o direito como no aspecto multidisciplinar, mas só na parte regulatória, mesmo aqui nessa frente, a gente tem muitas questões que a gente tem que observar para garantir que a empresa esteja funcionando adequadamente. Né? E, como eu te falei, isso não é trivial. A gente está falando, só para você ter ideia, num processo de autorização no Banco Central, para você atuar, seja como uma financeira ou como uma instituição de pagamento, pode demorar mais de um ano. Então, o Banco Central é muito exigente, ele faz muitas perguntas, ele faz um escrutínio muito grande da instituição, inclusive até dos diretores que vão atuar ali frente ao Banco Central como responsável por determinadas áreas. É um trabalho bem preciso, assim, de bastante atenção a detalhes para ter certeza que que o cliente esteja cumprindo tudo que é exigido. Que legal, Marcos. Marcos, é bacana. Isso tudo que você está contando parece que vai dando uma abertura, né? Porque você acha que é um negócio simples, é um negócio muito complexo, né? Porque tem muita responsabilidade envolvida, é um assunto muito delicado. Então, e acompanha a nossa história do Brasil, né? O que é legal isso também, né? Marcos, eu queria saber quais são os principais desafios, que você falou um pouco da relação de consumo, né? Mas eu queria saber quais os principais desafios legais no relacionamento entre as fintechs e os usuários. Gabriel, essa questão de relacionamento, ela tem mudado muito de um tempo para cá, justamente pelo uso da tecnologia. A gente sai do modelo tradicional bancário com agências físicas, né, agências de atendimento, para um acesso mais digitalizado, que exige uma implementação de sistemas bem mais robustos. Mas que a gente não tem ali o custo de agências físicas, que também é muito pesado, a gente migra para uma necessidade dessas instituições reguladas de implementarem sistemas que consigam atender uma demanda crescente de acesso a dados, né, de velocidade, e que muitas vezes também trazem algumas, para tudo que tem coisa boa, né, que obviamente
a ideia seja facilitar o acesso do consumidor, o atendimento ao consumidor, ele também traz algumas questões difíceis de lidar, como, por exemplo, fraude. Né, com o uso da tecnologia, o acesso massificado a essas informações, a gente tem um aumento exponencial a fraudes muito grande. Prevenção à lavagem de dinheiro é a mesma coisa. Então, e muitos desses casos, principalmente as instituições reguladas ali que prestam esse serviço, tem que tomar cuidado com questões de responsabilidade, né, até em qual que é o limite de responsabilidade da instituição nesse cenário de fraude, e tudo isso perpassa em ter uma estrutura de compliance interno que seja eficaz, que seja robusta, que seja eficaz e que permita garantir que toda a integridade sistêmica esteja adequada a proteger o consumidor final. Eu acho que essa é a grande mensagem que fica quando a gente fala numa relação de consumo com seus clientes, os clientes das instituições. Legal, Marcos. E, Marcos, eu queria saber, para o pessoal que está querendo se especializar na área de fintechs, meios de pagamento, eu queria saber se você tem algum conselho para quem está querendo entrar aí. Gabriel, eu acho que o meu conselho é que entre o quanto antes. Como eu falei, né, a gente está aqui a gente tem um órgão regulador no Brasil que ele é muito bom em fomentar negócios, ele desenvolve muita coisa, muitas estruturas, a gente ouve falar de Open Finance, a gente ouve falar de Pix, então a gente tem um órgão regulador que está a todo momento criando coisas novas e desafiando nós advogados também, porque junto com esse fomento de atividades financeiras, de novos produtos, vem novos desafios para a gente, porque a criatividade, né, o céu é o limite aqui, então a gente vê muitos tipos de produtos que às vezes ainda não está nem no arcabouço regulatório e a gente é desafiado pelos nossos clientes para saber se é uma estrutura que para de pé ou não, que as novas resoluções do Banco Central que tem saído impactam no modelo de negócio deles. Então, acho que a grande mensagem que eu falo para quem quer trabalhar nessa frente regulatória é pratique. Pratique, porque o que vai contar é a experiência. Muita coisa não vai estar na norma, muita regra nova que sai, você já tem que ter um contexto do que está sendo alterado para que a gente possa adequadamente assessorar nossos clientes. Então, acho que realmente exige prática. Não tem como ser um bom advogado regulatório sem entender exatamente a dinâmica com o Banco Central, a dinâmica das atividades do dia a dia ali dos nossos clientes e como eles operam. Beleza, muito legal, Marcos. Marcos, eu queria agradecer a sua presença aqui no BD Law e por ter compartilhado a sua experiência com a gente. Eu queria saber se você tem algum contato para deixar para quem quiser conversar com você sobre o tema, tirar dúvida e tudo mais. Legal, Gabriel, obrigado. É sempre um prazer aqui conversar com você. E quem quiser bater um papo sobre o tema, estou super à disposição para conversar. Vocês podem acessar pelo meu LinkedIn, Marcos Fonseca, e conta lá como sócio do Demarest Advogados. E estou à disposição para conversar aí com quem tiver interesse a respeito. Perfeito, muito obrigado. Pessoal, a gente vai ficando por aqui, não deixe de nos seguir nas redes sociais, estamos lá no Instagram, no @BDinLaw, e no meu LinkedIn, Gabriel Bidini, onde vocês vão encontrar conteúdo sobre desenvolvimento de negócios e mercado jurídico. Este é o BD Law, o podcast sobre desenvolvimento de negócios no mercado jurídico. Nos vemos no próximo episódio e até lá. BD Law, o podcast sobre desenvolvimento de negócios no mercado jurídico. Este podcast conta com o apoio da CRWA, uma agência digital especialista em web design, e-commerce, websites e marketing digital. CRWA, há 14 anos entregando performance e resultados de comunicação. TKRA Contabilidade, a contabilidade certa para o crescimento da sua empresa. Já ouviu falar em Legal Design? Não? Procura por Bits Legal Design, criando documentos que qualquer pessoa entende.